Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Codemeu é latim, que significa código meu e que será o nosso código. Nesse vídeo nós vamos mostrar uma pós-instalação da distribuição MX Linux. Uma distribuição que realmente me surpreendeu, uma grata surpresa, né? Gostei muito dela. Ela tem 3 tipos de gerenciador de janelas. Nesse caso, o principal é o XFCE. Aqui, o XFCE é customizado, né? Ela também tem a versão para o KDE e também o Fluxbox. Vamos entrar aqui no site do MX Linux. Vou abrir aqui o Firefox. Estamos aqui no site do MX Linux. Então ele tem as versões do XFCE, KDE e Fluxbox. Tá? No caso aqui, a versão que eu instalei é a principal, que é a XFCE. E ele inclusive tem uma versão de 32 bits. Tá? Então vocês podem escolher uma dessas 3 versões. O MX Linux ele é mantido por 2 comunidades. A comunidade do antigo sistema MAPS, que era uma distribuição Linux que em 2003 ele foi descontinuado, e da comunidade do Antix. Na junção do esforço dessas 2 comunidades, em 2014 o MX Linux foi lançado com uma versão do Antix Linux, e depois em novembro de 2016 foi lançado a primeira versão. É uma distribuição que ela foca na facilidade e também na praticidade. O MX Linux ele traz vários scripts aqui para facilitar a vida, principalmente do usuário Linux. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o menu, onde nós temos a barra de pesquisar. Aqui nós temos as classes, né? Onde a gente pode encontrar os softwares. O que a gente mais utiliza é o favoritos, onde nós podemos executar programas, ativar ou desativar o conk. Conk é esse monitor que vocês estão vendo aqui, ó. Ele mostra a hora, o dia da semana, né? O mês. Ele mostra a utilização do HD, da memória e da CPU. E aqui a quantidade de bateria. Esse meu computador é um Dell Vostro 5470. Ele possui um processador Core i5. Ele está com 8 GB de memória. E ele possui um SSD. E ele possui uma placa de vídeo da NVIDIA, uma 740M, que até no Windows dá um pouco de trabalho para configurar. Aqui no MX Linux é uma facilidade que vocês não têm ideia. Então a gente pode desativar o conk clicando aqui, caso vocês não querem ver aquele monitor. Tá? Ou então ativá-lo. Tá? Fica a cargo de vocês, eu vou desativá-lo. Temos Start Center do LibreOffice. Aqui ferramentas de configurações. Instalador e desinstalador de programas. Ele não possui uma loja, tá, de aplicativos. Mas ele possui aqui o desinstalador e instalador de programas, que já vem com 4 gerenciador de pacotes. Eu vou mostrar para vocês. Manual do usuário, gerenciador de tarefas, o terminal, que é o terminal do XFCE, e aqui informações do computador. Nós temos aqui a parte de configurações também, desenvolvimento, acessórios, o escritório, gráficos, internet, jogos, multimídia, o MX Ferramentas, sistemas, com vários scripts. Aqui ele tem uma barra vertical. Tá? Eu, como fui por muito tempo monteiro, né? Então eu me acostumei com a barra vertical. Então eu não consigo ficar sem uma barra aqui na vertical. Tá? Mas é possível transferir essa barra para a horizontal. Eu me acostumei com a barra dessa forma.
Aqui nós temos o botão verdinho, que é onde a gente quer ligar ou desligar, ou reiniciar, alterar o usuário, suspender o sistema, né? Firefox, que já está fixo. O Tunar, que é o gerenciador de arquivos, né? Ele já está fixo. E aqui os aplicativos que a gente está executando. Aqui nós temos o botão de lançamento. Aqui as áreas de trabalho, no caso tem duas aqui. Bateria, desmontar, no caso, dispositivos externos. Teclado, que está no idioma brasileiro, né? Tem uma bandeirinha do Brasil aqui. Bluetooth, está habilitado. Aqui, quando há atualizações, esse pacotinho aqui fica verde, né? Para a gente atualizar. Aqui é o aplicativo que está lançado. Esse clips aqui, no caso, ele vai mostrar os últimos comandos que nós executamos, né? Aqui o Wi-Fi. E aqui nós temos a parte de áudio. Como a gente está falando assim de uma pós-instalação, a instalação dele é muito simples, né? Muito simples, mesmo e rápida. Tá? Ele não ocupa muito espaço no HD. Vou abrir aqui o gerenciador aqui, que é o Tunar. Vou clicar aqui em sistemas de arquivos, né? Clicando no botão direito do mouse, em propriedades, a gente vai verificar aqui o tanto de espaço que é ocupado. Ele ocupa muito pouco espaço. Muito pouco. Então vamos começar aqui a configurar o MX Linux. Tá? Eu vou configurar, claro, para minha utilização, que eu já estou acostumado. Eu estava utilizando ele aí por algumas semanas, gostei muito dele e acabei fazendo uma nova instalação só para fazer esse vídeo aqui para vocês. Tá? Mas eu vou fazer tudo o que eu fiz. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando instala ele. Ele vai pedir algumas atualizações, a gente vai fazer, né? E eu vou abrir aqui o XFCE terminal. Ele já é todo customizado, né? Primeira coisa, sudo apt update para gerenciar aqui os pacotes que a gente tem, né? Nesse caso, o MX Linux ele usa o Debian estável, tá? Porém, ele também tem aqui os pacotes do Debian Testing. De novo, o Debian Testing é um Debian estável também, tá? O Debian Test é uma versão do Debian onde ele utiliza pacotes já testados, mas que ainda não estão prontos para ir na versão estável. A versão estável do Debian ele é mais utilizado para servidores, para workstations, pessoas que não fazem questão de ter os últimos pacotes atualizados. Então temos o Debian estável. E temos o Debian Testing, que é estável também, tá, gente? Porém, ele não tem aqueles testes tão exaustivos, tá? Mas a maior parte das distribuições, inclusive o Ubuntu, é baseado no Debian Testing, tá? E tem o Debian Seed, que é aquele que ele não testa nem em pacote, sempre são os mais atualizados, os softwares mais atualizados, porém sem o teste, o crivo da equipe do Debian, tá? No caso aqui, o MX Linux é baseado no Debian estável, porém, você instala também os pacotes, os programas da versão testing. Tá? Eu vou entrar depois no gerenciador de pacotes aqui. Então, sudo apt upgrade. Primeira coisa que vocês vão fazer depois de instalado, tá? Vocês vão fazer isso aqui. Pronto. Vou mostrar para vocês aqui o instalador e desinstalador de programas dele, que vai estar aqui no favoritos, né? Ele não tem uma loja, mas eu não sinto falta nenhuma com esse sistema dele aqui. Então nós temos aqui os programas instalados. Nós temos o repositório ativado, que é o do Debian estável. Temos aqui o repositório de teste do MX Linux. Ele vai dar essa informação aqui, falando sobre o repositório. Temos o repositório do Debian Testing, aqui. E nós temos o repositório do Flatpak, através do FlatHub. Tá? Sem configurar nada, sem fazer nada, já vem pronto. Ou seja, nós temos 4 repositórios aqui, tá? Prontos.
Me fale uma distribuição Linux que vocês conhecem que já vem de padrão com 4 repositórios. Né? Esse aqui ele já vem, é incrível. Pronto para usar. Né? Ele também vem aqui, o Start Center dele, deixa eu entrar aqui. Ferramentas de configurações. Criador de dispositivo USB executável dele, do MX Linux, né? Aqui um criador da imagem ISO do sistema que a gente está utilizando aqui. Gerenciador de disco. Ferramenta de recuperação. Um agendador de tarefas. Opções de inicialização. Reparador de inicialização do MX, por exemplo, quando o Grub dá algum problema, ele tem um reparador, já vem pronto já o script. A limpeza automática do MX. Se vocês, por exemplo, a gente está em outra distribuição, você vai usar o terminal para fazer o auto-remove, o auto-clean, né? Aqui ele já tem uma ferramenta de limpeza. Limpar a memória cache do apt, né? Limpar aqui as pastas, thumbnails, cache, né? Limpar os registros, logs do sistema, esvaziar a lixeira, tá? Listar e selecionar os kernels que precisam ser removidos, kernels antigos, né? Executar analisador de uso de disco. E eu vou só clicar aqui em aplicar. Tá? Vai pedir a senha, ele já faz uma limpeza. Com uma instalação nova, não tem muita coisa para limpar. Mas, de novo, me fale uma distribuição Linux que traz uma ferramenta de limpeza gráfica dessa forma. Eu acho que dá para contar no dedo. Né? Configurações do servidor Samba, quando a gente vai querer incluir o nosso Linux aqui numa rede que também tenha Windows. Né? Gerenciador de usuários, para vocês adicionar uma nova conta. Restaurar padrões aqui de membros aqui de grupos. Né? Adicionar ou remover grupos. Quem são os membros de cada grupo. Isso aqui é mais utilizado para a rede. Ele já tem esse script aqui. Sobre o MX Linux, configurações do Bash, o conk, né, para a gente configurar o conk, que é aquele monitor, né? Instalador de controladores da NVIDIA. No caso, eu já executei esse instalador. Tá? Quando vocês instalam o MX Linux pela primeira vez, vocês têm uma placa NVIDIA no sistema, vocês têm que executar isso aqui, instalador de controlador. Porque ele vai instalar um driver livre da NVIDIA. Ele vai instalar um driver da NVIDIA, mas ele vai instalar um driver livre. Né? Nesse caso aqui eu estou com um sistema híbrido, né? Então ele tem a placa da Intel e a placa da NVIDIA. Ele instala os dois, né? Porém o da NVIDIA é um sistema livre. Então vocês têm que clicar no instalador de controlador NVIDIA para instalar o driver proprietário. Ele faz isso automaticamente aqui, ele já tem o script para isso. Tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade de cadastrar minha placa de NVIDIA aqui no Linux, eu não consigo. O meu já está configurado, tá? Minha placa NVIDIA. Né? Então, assim, até nisso ele tem essa facilidade. Configurações de data e hora do MX, né? Então, aqui o meu já está configurado, São Paulo, tudo certinho, né? Selecionar a placa de som do MX, né? Então, ó, tá vendo aqui, ó, sua placa de som padrão não tem uma placa de som padrão aqui, né? Mas ele tem essa placa que ele reconheceu. O que eu vou fazer? Eu gosto dessa PCH aqui. Aplicar. Tá ali, ó. Vamos testar a placa. Front, left, front, right, front, perfeito. Left, front, right. Perfeito. Placa de som aqui já configurada também, né? Apesar dele já vir com o som aqui funcionando tudo, né? É bom você deixar uma placa aqui como padrão para o sistema. Ajustes rápidos do MX. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, eu quero essa barrinha aqui, eu quero colocar ela aqui na horizontal, né? Então, vocês vêm aqui, ó, exibir o painel na horizontal. Vou clicar aqui em aplicar. Aqui o painel na horizontal, não tem muita gente que gosta, né? Então, fica o painelzinho aqui, muito semelhante aqui ao Windows, né? Quem gosta, né? Mas eu gosto, como eu digo, sou um bunteiro, né? Então, eu vou colocar o painel aqui na vertical, que é o que eu gosto. Eu acho que fica uma área mais ampla. Tá? Mas, gosto é gosto.
A gosto não se discute. Tá? E aqui outras opções de configuração aqui. Ok. Localizações do sistema, né? Aqui no caso aqui já está aqui em português do Brasil, né? Porque eu já configurei o local, caso vocês queiram colocar outros, né, idiomas aqui, né? Mas não é o caso. Vou fechar aqui, eu não preciso. Gerenciador de repositórios do MX, instalador e desinstalador de programas, que eu mostrei para vocês. Ele também já vem com o GDEB para instalações do Debian, né? De novo, ele é baseado no Debian, né? Consertar chaves aqui de aplicativos, caso precise. Formatador USB. E aqui as informações do computador. Perfeito. Agora, só que ele vem com o pacote de LibreOffice, porém o LibreOffice aqui vai estar em inglês. Tá? E ele também não vai estar com as fontes da Microsoft. Vou mostrar aqui, ó. Ele não está com as fontes da Microsoft, o Arial, né? Times New Roman. Vamos dar um jeito nisso agora. Então nós vamos abrir aqui o nosso terminal. E aqui nós vamos instalar as fontes da Microsoft. Sudo apt install ttf mes core fontes installer. Muito rápido esses scripts dele aqui, muito rápido. E o XFCE ajuda, né? É um gerenciador de janelas muito rápido. Eu nunca pensei que eu ia gostar de usar o XFCE, mas é claro, nessa customização aqui do MX Linux, eu adorei essa customização deles aqui. Instalando a Verdana, também gosto dessa fonte Verdana aí. Não vou mandar e-mails para clientes, eu prefiro usar a fonte Verdana. Acho uma fonte mais fácil de leitura. Vamos ver aqui. Escritório, Writer. Vamos ver as fontes aqui. Aqui, Arial Black, Times New Roman. Ok. Então, instaladas as fontes da Verdana, instalamos as fontes da Microsoft. Agora nós vamos passar o LibreOffice para o português. Vamos aqui em instalador e desinstalador de programas. Vou clicar aqui em repositório ativo. E eu vou clicar aqui em LibreOffice. Enter. Ok, ele já trouxe o LibreOffice. Então, tudo que eu vou procurar aqui, onde está PTBR. Então, infinização aqui, ó. Não precisa. Aqui, o que está em azulzinho aqui é porque já está instalado, tá? Vamos procurar aqui. Aqui o help, vai ter PTBR. Aqui, ó. PTBR, o help dele. E aqui, ó, L10N. Esse aqui que eu quero. LibreOffice L10N, a gente vai procurar o PTBR aqui. Aqui, LibreOffice L10N PTBR. Clicar aqui. Eu acho que era só isso. Aqui. Opa, tem isso aqui também. O MITS. PTBR. Pronto. Então, o que é esse MITS aqui? Tem explicação. Brazilian Português e Treasures. O que é um Treasure? Não sei. Mas está PTBR, eu vou instalar. Instalar. Vou colocar aqui a senha. Ok.
Processamento concluído. Vamos fechar aqui. Vamos ver como é que ficou o LibreOffice. Escritório. Aí, Writer agora em português. Perfeito. Eu gosto de mostrar a régua aqui, a régua vertical. Aqui, ó. Rogério, você tem um problema com vertical, né? Não sei. Aqui, ó. Eu acho que eu acostumado com o Word, que o Word tem as duas réguas, né? Eu também gosto. Né? Perfeito. LibreOffice aqui instalado. Vamos voltar no nosso terminal. E eu vou mostrar para vocês. Favoritos. Terminal. Eu quero que o terminal fique fixo aqui, ó, na minha dock. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, fixar no dock. Pronto. Vou fechar o terminal. Está fixo aqui, ó. Tá bom. Então agora nós vamos verificar se o C já está instalado. Eu falo para vocês que ele já vem com o C instalado. GCC version. Tá lá. C instalado. Vamos ver o C++. G++, que é o compilador, né? Tá lá. Por isso que ele já vem com Guinea aqui instalado. Ó. Desenvolvimento, ele já vem com Guinea, esse editor aqui, ó. Esse editor de código. Tá? Muito bom, Guinea, para editar código, tanto em C como em C++. Tá? Ele também pode ser utilizado para outras linguagens de programação, mas ele já traz o script para já processar o código tanto em C como C++. Muito bom, Guinea. Porém, o Java, ele só vem aqui no runtime. Java version. Tá aqui, ó. Só que esse aqui, ó, ele é runtime. Por exemplo, o Java C não tem, ó. Aí eu não tenho o Java C. Deixa eu dar um clear aqui. Vamos instalar o Java, então. Sudo apt install. Deu branco. Peraí. Search JDK. Como é que chama o pacote? Esqueci como é que chama o pacote do Java aqui. Vou procurar instalar 17, tá? OpenJDK. Aqui, ó. Só que é JRE. Eu não quero JRE, quero JDK. Quero isso aqui. Copiar. Vou limpar o terminal. Sudo apt install. Colar. Instalar o Java aqui. Prontinho. Vamos limpar. Java C version. Tá aí, Java C instalado. Perfeito. Já instala, já deixa tudo nas configurações para o Java, então perfeito. Instalamos o Java, o C já está instalado, não precisamos fazer nada. Vamos instalar aqui o Visual Studio Code. Tá? Depois nós vamos instalar o Google, e aí eu acho que é o suficiente. Vamos instalar o Visual Studio Code agora. Então vamos lá no Firefox. Visual Studio Code. Jair, por que você não vai direto nos repositórios? Porque o Visual Studio Code vem Deb e eu tenho o GDeb, então eu vou instalar por aqui. Poderia instalar pelo FlatHub, né? FlatHub tem o Visual Studio Code. Mas eu vou instalar por aqui porque ele já vem com o pacote Deb de Debian, tá? Foi a comunidade do Debian que criou os pacotes Deb, né? Para quem não sabe. Eu tenho o costume de clicar aqui em propriedades,
permissões e já colocar aqui, ó, permitir que esse arquivo execute como programa, tá? Para ver se não dá nenhum problema de permissão. E aqui ele já tem o instalador de pacotes Deb, né? Ele já tem o GDeb aqui. Instalar. Instalado. Vamos excluir aqui esse instalador. Cadê? Desenvolvimento, Visual Studio Code. Gente, como é fácil instalar software no Linux, né? Meu Deus, o pessoal fala que o Linux é difícil. Vou mudar aqui o idioma. Português. Install. Passar aqui o Visual Studio Code para o português. Prontinho, Visual Studio Code instalado. Vamos instalar agora o Chrome. O Chrome eu posso instalar pelos repositórios aqui do FlatHub. Ferramenta, instalador de programas. Flatpak. Atualizar o cache, né? E aqui nós vamos procurar o Chrome. Aqui Google Chrome. Seleciona aqui na caixinha. De baixo não, de baixo é o dev, tá? É o Chrome para o teste. É só o de cima. Instalar. Ok. Ele vai instalar o Google Chrome para nós. Você já tem o Firefox, por que você gosta de instalar o Chrome? Porque eu gosto de usar o Google Docs. Gosto muito de usar o Google Docs. O Google Planilhas, uso bastante. Tá? E eu acho que o Google Docs hoje, se comparar a outras ferramentas online, ele é o melhor editor de texto que tem. O Office, o Word Online, gratuito, não tem todas as capacidades que o Google Docs tem. É diferente do Word do Office 365 pago, tá? Ele já vem completo, né? E eu gosto muito também do Word, tá? Para mim é o melhor editor de texto que tem, o Word. Mas o Google Docs ele é bem completo. Hoje eu tenho um vídeo que eu fiz onde eu faço uma configuração para uma monografia completa usando o Google Docs. Tá? Então você faz hoje uma monografia, um TCC completo com o Google Documentos. Tá? É muito completo. Então, comparado a outros editores de código, outros editores de texto online, né, gratuitos, o Google Documentos é o melhor. Ao meu ver, tá? Isso é uma opinião minha. Né? Bem que você consegue fazer um TCC completo no Writer também do LibreOffice, tá? Completo. Calc também é muito bom. Calc é muito bom. Terminando aqui de instalar o Chrome.
Eu vou falar, se eu tivesse puxado o Chrome, o pacote Deb da internet instalado, seria mais rápido que instalar pelos repositórios aqui do FlatHub, tá? Mas é só para mostrar para vocês que outras opções, né, de instalação, né? Ou você utiliza o FlatHub daqui, ou você utiliza o próprio sistema lá do Google, lá, o pacote do Google, o .deb, né? Enquanto isso, está terminando já de instalar, vamos mudar aqui o papel de parede, né? Nós temos esse papel de parede aqui, eu acho ele legal, mas eu gosto mais desse aqui, ó. Configurações da área de trabalho. Tem bastante papel de parede aqui, ó. Temos esse aqui. E esse, ó. Muito bonito também. Esse aqui. Tem bom gosto de papel de parede. Esse desenho aqui é muito legal. Eu gosto desse aqui, ó. Bem simplesinho, legal. Aqui vem um manual de perguntas, né? E perguntas sobre ele. Eu vou tirar. Vou deletar aqui. Eu vou colocar lixeira aqui também, ó. Configurações da área de trabalho. Já instalou aqui o nosso Chrome. Fechar aqui. Ícones. E aqui ícones padrão. Ícones padrão são ícones que ele vai colocar na área de trabalho. Tá? Então são esses ícones aqui. Eu vou colocar o da lixeira. Olha lá, apareceu. Vou esvaziar aqui a lixeira. Perfeito. Vamos ver se o Chrome está aqui. Internet. Google Chrome. Colocar ele como padrão. Não enviar estatísticas. Tá aí. google.com.br. Tá aí o Chrome instalado. Vocês também podem tirar aqui o Firefox, caso vocês queiram, e colocar o Chrome aqui na barrinha, né? Ele vai estar aqui em Internet Google Chrome. Pessoal, era isso. Foi uma pós-instalação aqui do nosso MX Linux. Uma distribuição muito boa, muito boa. Muita gente reclama que no DistroWert ele está como a primeira opção, como um dos que foram mais procurados no site deles, né? Ele está na frente do Mint, do Ubuntu, né? E aqui no Brasil ele não tem tantos usuários, mas no resto do mundo é diferente. Tá? Então tem muita gente que fala que ele está em primeiro porque tem muito boot, tem muita coisa que leva no site. Gente, o fato de não ser tão utilizado no Brasil não quer dizer que ele não seja tão utilizado no resto do mundo. E eu gostei muito dele, muito mesmo. E aquela história, baseado no Debian estável, né? Baseado no Debian. Debian comigo é um caso de amor. Gostei muito. Ele está sendo a minha principal distribuição. Eu sempre gostei do Debian. Coloquei o Debian 12 aqui, usei. Estável, ótimo. Né? E agora o Debian 12 já vem com os drivers proprietários. Então, ficou excelente o Debian. Excelente, excelente o Debian. Debian na versão 12, né? Mas, cara, gostei desse carinha aqui. Esse carinha aqui muito rápido, né? Não quebrou nenhuma vez que eu usei com ele, né? E está sendo a minha principal distribuição. Vou fazer outros vídeos de programação com ele, tá? Era isso. Muito obrigado por quem ficou aqui. Gostando do vídeo, deem seu like, inscreva-se no canal para apoiar aqui e fique com Deus e até a próxima.